Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a guerra comercial entre China e Estados Unidos, né? Como vocês sabem, o Trump botou tarifas no mundo inteiro, aí quando percebeu que a coisa ia dar ruim, porque a economia americana estava tancando rápido, ele voltou atrás, deixou só uma taxa de 10%, que ainda assim vai levar a uma recessão na economia americana, mas manteve a briga com a China. A China ele manteve os impostos, né, de importação altíssimos, o que vai gerar uma revolução lá nos Estados Unidos, uma coisa muito preocupante, como eu falei para vocês. Vai ser ruim para a China? Certamente vai ser muito ruim para a China, mas não vai ser bom para os Estados Unidos também não. E tem vários aspectos dessa coisa que ainda não estão muito claros quem é que vai sair na pior nessa história, né? A última jogada, o Trump e o Xi Jinping colocaram a tarifa de exportação de seus países, de importação de seus países em 125%. Ou seja, se um chinês quiser comprar algo dos Estados Unidos, vai ter que pagar 125% de impostos, e a mesma coisa um americano comprando da China, né? E uma coisa que eu acho muito importante de ressaltar sempre nisso daqui é que o pessoal coloca isso como se fosse uma briga Estados Unidos e China, mas na verdade não é, né? É uma briga dos Estados Unidos contra seus cidadãos e dos chineses contra seus cidadãos, porque no final das contas o que vai ocasionar é um aumento do imposto que essas pessoas pagam. Isso é que é o resultado final desse aumento de tarifas, né? É verdade, prejudica a empresa da China, prejudica as empresas da China e prejudica as empresas americanas, apenas no sentido de que elas vão ter menos possibilidade de exportar para esses países, porque o preço vai ficar mais caro. Mas quem vai ter que arcar com o custo mais elevado dessas tarifas são os cidadãos americanos e os cidadãos chineses. Vamos entender as últimas jogadas que teve nisso daqui e qual a consequência que o pessoal está vendo, né? Essa notícia foi sugerida por Nossa Arma Nuclear é o Lula, Minarquistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Embora o aumento de tarifas americano tenha causado efeitos no mundo inteiro, e lembra, vai causar efeitos mesmo que o Trump volte atrás, porque isso é um ponto que eu falo para vocês que é sempre crítico, né? Você tem a questão da incerteza, né? Como é que você vai saber o que o Trump vai fazer amanhã? Ele, no primeiro momento, ele aumentou a tarifa, depois ele voltou atrás. Disse que não ia voltar atrás, voltou atrás logo em seguida, né? Com o México e com o Canadá ele fez a mesma coisa, ele botou tarifa, voltou atrás, botou tarifa, voltou atrás. Você gera uma situação em que acontece o seguinte, você não sabe, o empresário não sabe se vai investir no projeto A ou no projeto B, porque no final das contas não tem como saber se vai ter tarifa ou não vai ter tarifa, né? O Trump ele botou uma pausa de 90 dias. Daqui a 90 dias vai ter tarifa de novo ou não vai ter, né? As tarifas de 10% vão ficar ou ele ainda vai negociar com os países? Enfim, é uma situação que é ruim para todo mundo, principalmente para os Estados Unidos. O mercado ontem recuperou um pouco das perdas que teve nos últimos dias, subiu bastante ontem por conta do Trump expor a pausa de 90 dias nas tarifas, mas voltou a cair, ou seja, está ali mais ou menos, ou seja, o Trump não voltou atrás totalmente nessa história e a incerteza vai ficar indefinidamente. Então, mesmo com esse retorno, a gente vai ter um mercado menos aquecido daqui para frente, no mínimo. Podemos ainda ter uma recessão, podemos ainda ter um crash, o que seria muito ruim para o Brasil, né? A situação na China é bastante complicada. O pessoal chinês está falando aqui abertamente que vai manter as tarifas e coisa e tal. Subiu de 84% para 125%, o Trump falou em 145%. Olha, eu já nem sei qual é o valor que eles estão falando, porque o tempo todo eles botam tarifas mais altas aqui. E no final das contas isso vai resolver o quê, né? Vai chegar a 1000%, acima de 100% já é impossível, ninguém vai mais exportar nada da China para os Estados Unidos, já ficou totalmente inviável, né? Então não interessa os valores que eles coloquem a partir daqui, né? O Xi Jinping também falou que não vai voltar atrás, que é isso mesmo daqui para frente, que não tem isso daí, que vai disputar a questão. A China falou que vai botar os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio e não sei o que lá, porque é uma arma de coação, mas que não vai voltar atrás, que vai manter as tarifas e coisa e tal, né? Agora, é verdade também, como eu falei para vocês, que isso vai ter um efeito muito maior nas fábricas chinesas do que nas americanas. Por que isso? Porque as americanas vão sofrer com essa imposição de tarifas da China, não tenha dúvida, mas a verdade é que o grande comércio americano é muito com os Estados Unidos e Europa, né? Então, assim, talvez por isso que o Trump tenha voltado atrás nas tarifas com a Europa machucaria também a indústria americana. Mas a China tem um problema muito maior nesse caso. A China tem várias fábricas que o pessoal está falando
que estão parando, o pessoal não sabe se vai produzir. E, de novo, o que isso vai causar no final das contas? Vai causar uma recessão, no mundo inteiro, talvez um crash completo no mundo inteiro, né? A essa altura já está mais do que claro que essa incerteza vai checar lá. Milhares de pequenas fábricas voltadas para exportação em Guangzhou e nas proximidades, o centro comercial do sudeste da China, muitas delas estão fechadas porque não sabem o que vai acontecer, porque com tarifas de 100% não vão conseguir exportar. Existem outras alternativas, tá? Eles podem exportar para o Brasil, podem exportar para a Europa, não precisa exportar para os Estados Unidos. Mas, de novo, os Estados Unidos é um ótimo cliente, porque as pessoas nos Estados Unidos têm dinheiro, elas conseguem comprar coisas que nós brasileiros não conseguimos porque os nossos salários são uma bosta devido à CLT, né? Aqui, ó. A Jennifer Zeng, que é uma líder da oposição lá na China, né? Ela é daquela turma do Falun Gong, coisa e tal, que foi perseguida, chegou a se ficar presa na China, depois agora ela está nos Estados Unidos, e ela está falando justamente sobre a questão de que a quantidade de empresas que estão fechando. E, inclusive, tem vários vídeos na internet chinesa de pessoas falando que empregados dizendo que foram demitidos, que a empresa fechou e não sei o que lá, que não sabe o que vai acontecer, que a partir de 4 de abril vai simplesmente fechar tudo e não tem mais jeito. Enfim, a situação na China, sem dúvida alguma, vai ser muito ruim, né? Mas é aquilo que eu falo para vocês também, do lado americano também não vai ser bom, né? O Marcelo do Hoje no Mundo Militar fez um vídeo falando sobre a questão das terras raras, né? Eu já tinha falado sobre isso em outros vídeos aqui. De fato, a China é a grande produtora de terras raras e sem o apoio da China... você pode falar assim, não, mas isso incentiva os Estados Unidos a produzir terras raras nos Estados Unidos. É verdade, incentiva. Mas, olha só, isso vai levar, sei lá, 10 anos para os Estados Unidos desenvolver uma estrutura de produção de terras raras. Isso não é uma tecnologia que você faça assim e a coisa aparece, né? Você tem que ter todo o processo de refinamento das terras raras. O grande desafio de terras raras é esse. É porque elas são sempre encontradas em porcentagens muito pequenas na crosta terrestre. Então o processo de refino, o processo de você separar a terra rara do resto do coisa é muito difícil. É um processo muito... envolve um monte de química, um monte de elementos agressivos e coisa e tal. Então, até os Estados Unidos dominar essa cadeia de produção, isso vai ser um problema, tá? Ou seja, isso aqui vai afetar muito tecnologia de ponta nos Estados Unidos, né? Outra coisa que está acontecendo também é a questão do nacionalismo chinês, né? Muitas lojas nos Estados Unidos, muitas lojas na China, têm colocado essa imagem aqui, ó, essa coisa dizendo, a partir de hoje, nossa loja vai cobrar 104% a mais para consumidores americanos. Se você tiver alguma questão, por favor, consulte a embaixada americana. Isso daqui é uma coisa que, é lógico, que não vai fazer efeito nenhum. Existem americanos que moram na China ou que estão passeando na China, evidentemente existem, mas não são tantos assim. De qualquer forma, mostra o ponto de que os chineses estão levando isso para o lado pessoal, né? Estão vendo isso como um ataque americano contra a China. Isso nunca é uma coisa positiva, por quê? Porque mesmo que agora o Trump chegue a um acordo com Xi Jinping, que ele chegue a um acordo, coloque em tarifas razoáveis, aí, sei lá quanto é que seria, mesmo que isso aconteça, essa imagem ruim dos Estados Unidos vai ficar por lá. Isso vai dificultar trabalhos no futuro, vai dificultar a integração no futuro. É o que eu falo para vocês. O custo da incerteza, essa ideia do... Algumas pessoas falam, não, é o art of the deal, né? O arte da negociação, que o Trump bota uma tarifa e coisa e tal. E você fazer isso numa feira livre na hora de comprar batata é uma coisa. Você fazer isso no comércio internacional é outra coisa, entendeu? Você botar um preço caro, depois baixar e coisa e tal, ok, isso é uma coisa que é uma arte que você pode fazer na hora de negociar um acordo. É muito diferente você fazer isso numa questão geopolítica, em algo que envolve, na verdade, a vida de milhares de pessoas, fábricas e empregos e investimentos, não só investimentos chineses, mas investimentos americanos também. Esse Art of the Deal do Trump aí está sendo uma tragédia nessa história toda, e ir voltar com esse negócio, né? Você tem, de um lado, a incerteza. Como é que alguém vai investir? Por exemplo, a questão das terras raras. Você pode falar assim, caramba, isso daí dá uma dica de que tem que investir em terras raras nos Estados Unidos. Beleza, eu sou um milionário, eu decidi, eu vou mandar construir uma planta lá no Texas que vai levar 10 anos para ficar pronta para fazer terras raras nos Estados Unidos. Mas o Trump anunciou tarifa no dia 2 de abril. No dia 9, ele voltou atrás nas tarifas. Como é que eu vou saber se ele não vai voltar atrás nas tarifas da China daqui a pouco? Ou seja, eu vou investir uma grana para construir a minha fábrica de terras raras nos Estados Unidos. Amanhã o Trump volta atrás na tarifa da China também, porque, né, que garante, né? Ele vai e volta o tempo que ele quer.
Entenderam o problema? Você não tem certeza para fazer um investimento nem de um lado nem de outro. Por um lado, é verdade que muitos americanos não vão investir na China, porque você não sabe se a tarifa ficar, você investir na China é jogar dinheiro fora, a China vai entrar em recessão, mas por outro lado, você não vai investir nos Estados Unidos também, porque você não sabe se a tarifa vai ficar. Não só isso, como você tem o fator do mandato do Trump. Essa medida do Trump é uma medida tão fora da casinha para o governo americano que daqui a 4 anos você não sabe se vai ser mantida essa coisa. De novo, investir numa planta de processamento de terras raras é um investimento para 10 anos. Investir numa nova fábrica, vamos supor, né, o Elon Musk tem a maior fábrica da Tesla, fica na China. O Elon Musk poderia achar assim que não, que vou passar minha fábrica para os Estados Unidos. Ótimo, é isso que o Trump quer, né? Mas como é que ele vai passar a fábrica dos Estados Unidos? O Trump fez uma coisa no dia 2, no dia 9 já voltou atrás. Como é que ele sabe se vai voltar atrás na China ou não vai voltar atrás na China na próxima? Como é que ele vai saber se quando entrar o próximo governo americano, vai manter esse programa ou vai sair, entendeu? Esse é o problema, né? Esse tipo de medida de importação deveria ser uma política de Estado, não de governo, como eles estão fazendo aqui. Enfim, um erro enorme essa coisa toda, gerando uma incerteza enorme. E por falar no Elon Musk, o próprio Elon Musk está muito chateado com isso, está perdendo um bocado de dinheiro, a ponto de que parece que já tem gente no governo Trump querendo se livrar do Elon Musk. Tá? O Trump hoje falou que vai sair do Doge em breve, nem promete mais 1 trilhão que ele estava prometendo de redução. O pessoal fala, não, porque o Musk falou mesmo que ele só ia entrar e economizar 1 trilhão para o governo americano e sair, coisa e tal. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo aquele problema que a gente fala sempre, né? O governo tende a crescer sempre. O Elon Musk começou a cortar um monte de coisa, aí os republicanos começaram a reclamar, peraí, agora que a gente está no governo, vamos cortar a despesa? Não, agora que eu estou no governo, agora eu quero meu dinheirinho, pô, eu quero meu poder aqui, né? Como é que vai cortar a despesa agora que eu estou no governo? Deixa para os democratas cortarem despesa quando eles estiverem no governo, entenderam o problema? Um monte de republicano quer manter o poder deles lá, né? O governo tende sempre a crescer. O que você tem que fazer é justamente lutar para o governo crescer pouco ou diminuir de tamanho muito de levinho. Essa ideia de que você vai dar um porradão e diminuir o tamanho do governo numa porrada é muito difícil de você conseguir. Tirando situações como a Argentina, que estava realmente numa situação catastrófica, ou que o Trump estivesse de fato comprometido com isso, e não está, vamos combinar. O Trump é um socialista de direita, ele tem algumas ideias interessantes, mas via de regra não tem essa coisa toda. Então o que está acontecendo é isso, o Musk está batendo com o Trump. Já tem vários, tem até uma declaração do Trump aqui dizendo que não, que o Musk está aqui, mas eu não preciso de nada, eu gosto dele, está aqui porque eu gosto dele, não sei o que lá. No final das contas parece que a coisa já está azedando por conta dessas tarifas com a China que estão machucando o Elon Musk de verdade, né? E, inclusive, segundo está dizendo aqui, muitos republicanos estão querendo a saída do Elon Musk, por isso que já está certo que o Elon Musk vai sair, eles estão dando um prazo para não ficar muito chato, para dizer que era mesmo o período que ele ia ficar, e não sei o que lá, e vai sair, né? Enfim, as medidas do Trump, ele voltou atrás, mas o dano foi feito e o dano vai continuar, e esse dano vai acontecer, inclusive para o Brasil, como eu falei para vocês. Uma recessão mundial, uma desaceleração mundial já é suficiente para fazer o Brasil se dar mal nessa história, e a coisa ainda pode piorar. Por quê? Porque, sem dúvida alguma, vai ficar muito ruim para a China. Tá? A China vai sofrer muito com isso. Os Estados Unidos também, mas a China vai sofrer mais. E aí você tem sempre esse risco aqui. Ó. Isso aqui, a Jennifer Zhang está falando aqui, ó, que as placas de propaganda no aeroporto de Beijing, de repente todas foram substituídas por uma palavra unificação. Ou seja, sobre a unificação com Taiwan, né? E é isso que eu falo para vocês. Imagina, se coloque na posição do Xi Jinping. Ele não quer voltar atrás, ele quer partir para o confronto com os Estados Unidos, e os Estados Unidos está com tarifa, né, vai quebrar a economia chinesa com a maneira que ele tem de manter a economia chinesa coesa. Vamos fazer uma guerra. Guerra é uma solução razoável para você manter a unidade nacional, porque as pessoas, né, tendem a apoiar o governo. Né? Se você for contra o governo durante uma guerra, você está atacando o patriotismo, a nacionalidade, não sei o que lá. Então, isso que eu temo, né? Ou seja, no final das contas, com essa coisa toda, o Trump tenha conseguido convencer o Xi Jinping a invadir Taiwan. Eu espero que não. Tomara que não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.